o que faz a diferença aos olhos de Deus é o nosso coração. Deus, quando olha para dentro de você, Ele vê o quê? Deus, quando olha para dentro de mim, Ele vê o quê? Qual é a nossa preocupação? Qual é o nosso pensamento? Por que servimos a Deus? Por que estamos na casa de Deus? Por que oramos? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Inclusive o que nós vamos aprender hoje tem muito a ver com isso. Hoje é o 4º passo. Nós estamos aqui numa caminhada rumo à terra prometida. Essa terra prometida é entre aspas, fazendo alusão àquilo que a Bíblia chama de terra prometida, um lugar abençoado, um lugar especial. O Senhor Jesus prometeu que iria para junto do Pai preparar-nos lugar, lá junto do Pai. E quando tudo estivesse pronto, Ele viria para buscar a sua igreja. E aonde Ele está, a sua igreja também possa estar. Então Ele falou de uma terra celestial. E nós, pelo menos eu penso assim, eu acredito que nós estamos tentando caminhar nessa direção. Eu pelo menos acho isso, acredito nisso. Estamos tentando caminhar nessa direção do reino dos céus. Porém o mesmo Jesus disse que aqui nessa terra Ele veio trazer vida, e esta vida em abundância. Então estamos falando aqui nesse mundo, uma terra que mana leite e mel. Estamos falando de abundância em todos os sentidos, não apenas numa questão econômica, financeira. O ser humano, ele é muito apegado ao dinheiro. O dinheiro, ele desde o começo da humanidade, ele se tornou a maior prioridade do ser humano. E o inimigo sabe disso. Como que Satanás tentou Jesus lá no deserto? Quem já leu a tentação de Jesus? Já leu? Está lá em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Presta atenção. Primeira tentação, se eu não estiver enganado, foi: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus caiu nessa tentação? Não. Segunda tentação: se és filho de Deus, atira-te abaixo, morro abaixo aí, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. Jesus caiu nessa tentação? Não. Presta atenção. Você já ouviu aquele ditado que a pessoa sempre tem uma carta na manga? Espera aí, eu nunca vou usar bala de prata. Primeiro eu vou tentar com isso e com isso. Se de tudo não der certo, eu tenho a carta na manga, eu tenho a bala de prata, eu tenho aquilo que a pessoa não resiste. Qual que foi a última tentação? Satanás leva Jesus ao lugar mais alto, mostra para ele todos os reinos do mundo e a sua glória. Tudo, toda a riqueza, toda a grandeza, toda a prosperidade financeira, todo o dinheiro. Satanás mostra para Jesus todos os reis, todas as nações, e diz assim para Jesus: se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Você vê que a carta na manga do inimigo era o quê? Poder e o quê? E dinheiro.
Jesus caiu nessa tentação? Não. Mas hoje as pessoas caem nisso aqui. Muitas pessoas oram, buscam a Deus para quê? Para ter dinheiro, para ter poder, para conquistar. A pessoa usa até essa palavra, conquistar. Eu sou um crente vencedor. Por que você é um crente vencedor? Porque eu conquistei isso, porque eu conquistei aquilo, porque eu conquistei aquilo outro. E quem disse para você que você precisava de Deus para ter tudo isso? O capeta te dava. Não? Não foi o acordo que ele fez, que ele queria fazer com Jesus? Tudo isso eu te darei. Só se prostra e me adora. Então, meus irmãos, por que eu oro? Por que eu busco a Deus? Por que eu vim à igreja? Será que eu sou um verdadeiro adorador? Eu posso me tornar um verdadeiro adorador? Nós estamos aqui cada domingo aprendendo um passo importante. Primeiro passo que nós aprendemos para chegar lá, o reino dos céus e uma vida abundante nessa terra, qual que foi? Consagrar a nossa vida a quem? A Deus. Consagrar a nossa vida a Deus. Segundo passo, consagrar quer dizer o que mesmo? Separar. Tem que tornar a nossa vida separada. Consagrar, tornar sagrado, tornar separado, tornar santo. Esse é o primeiro passo. Não tem como começar sem dar o primeiro passo. Vou correr uma maratona, a primeira coisa que eu tenho que fazer? Dar o primeiro passo. Quero ir da minha casa para o trabalho, primeira coisa que eu faço? Dar o primeiro passo. O primeiro passo é esse, não adianta. Tem muita gente querendo chegar lá, ó, na terra que o Senhor prometeu, mas não deram até hoje o primeiro passo. Sabe quando que ela vai chegar? Nunca. Ninguém termina uma caminhada sem antes começar. Segundo passo que o Senhor nos ensinou, qual que foi? Ouvir os mandamentos, as regras do Senhor, guardar no coração e obedecê-las. É outra situação que a maioria das pessoas não querem. As pessoas não gostam de regras, não gostam de obedecer os mandamentos. É o segundo passo. Se eu não der ele, não tem como eu dar o terceiro. Eu tenho que dar o segundo, para depois dar o terceiro. As pessoas não querem. O nosso Deus, que eu creio que é o mesmo de todos aqui, acredito que não tem ninguém aqui com um pensamento diferente. O nosso Deus é um Deus de regras. Pegue a Bíblia inteira e você vai ver. E por que isso? Porque Deus fez o homem, olha que interessante, e deu para ele uma única regra, uma só, uma. Deus falou: tudo isso aí, desfrute, faça o que você quiser, corta, planta de novo, dá para os animais comer, come as frutas, joga fora, faz o que você quiser. Ah, Deus, se eu quiser pintar o jardim de amarelo, pode, pinte de amarelo. Ah, mas se eu quiser pintar de vermelho, pinte de vermelho. Ah, mas se eu quiser pegar o gato e jogar ele da árvore, jogue o gato da árvore. Só não faça uma coisa: não toque nesta árvore. Só essa. Porque o dia que você tocar nessa, você vai morrer. Só isso, Senhor? Só isso. O ser humano, ele tem uma dificuldade de obedecer as regras de Deus, os mandamentos de Deus. O que o ser humano fez?
Quebrou o quê? A regra. Acarretou o que para a vida dele? Morte. Sofrimento. Deixa eu explicar para você o que é a morte, biblicamente falando. É a pessoa ser afastada de Deus. Isso é a morte bíblica. Tanto é que a palavra do Senhor fala que aqueles que morrem, fisicamente falando, no Senhor, terão a vida eterna. Ou seja, estarão para sempre perto de quem? De Deus. Mas aqueles que morrem separados de Cristo, não morrem em Cristo, fisicamente falando, eles morrem, mas não estavam ligados com quem? Com Cristo. Estes terão a morte eterna, que significa estar para sempre separado de quem? De Deus. É isso que Deus estava dizendo para Adão: o dia que você tocar aqui, você vai o quê? Morrer, porque eu vou continuar aqui, mas você vai para lá, para longe de mim. Mesmo assim, o que o ser humano fez? Desobedeceu. Lembra do segundo passo aqui? As regras de Deus, os mandamentos. Sabe por que tem muita gente separado de Deus? Porque não obedece, não quer seguir os mandamentos do Senhor. O terceiro passo que nós aprendemos, qual que foi? Ser guiado pelo Espírito Santo. Todas as vezes que eu aqui, ó, Bispo Paulo, ó, eu quero guiar minha vida, eu não estou obedecendo a terceira ali, o terceiro passo, que o Senhor nos ensinou, que eu tenho que ter uma crença total e absoluta no Espírito Santo. É Ele quem me guia para a vida eterna. É Ele quem me guia para o reino dos céus. É Ele que me guia para uma vida abundante. Quando eu aqui, ó, começo a dar minha opinião, não, mas isso aqui eu acho que pode ser assim, o Espírito Santo está dizendo que é por esse caminho, mas eu posso pegar esse atalho aqui e fazer desse jeito que vai dar certo, então já estou desobedecendo. Se eu entreguei minha vida ao Senhor, quem guia agora meus passos é quem? É o Senhor. Hoje é o quarto passo. Hoje de manhã aqui foi meio que emblemático. O negócio foi meio... Você tem uma ideia? Estou falando que esse culto vai acabar tarde também não. Não quer dizer, vai acabar a hora que o Espírito Santo quiser. Quem guia aí? Mas para você ter uma ideia, o negócio aqui hoje de manhã, o negócio pegou tanto que o culto acabou, era 11h30. Começou 9 e acabou 11h30. Só que a mensagem que eu mandei para vocês ontem, quem recebeu a mensagem que eu encaminhei? Pega meu telefone ali, gente, naquele quadro ali, ó, salva no seu telefone, me manda um oi, que eu vou salvar o seu, eu vou te mandar os vídeos também. O vídeo que eu encaminhei ontem à tarde, ontem à noite, eu falei assim, olha, esse culto desse domingo vai ser um divisor de águas, porque vai mexer com os preconceitos de muitas pessoas. Esse quarto passo, o quarto passo dessa caminhada, é onde a maioria das pessoas tem errado. Porque o inimigo conseguiu entrar dentro desse quarto passo aqui, ó, de uma forma que as pessoas foram envolvidas, não perceberam, se desviaram aqui no quarto passo e estão perdidas. E muitas delas não entendem o que está acontecendo. Por que eu não tenho essa vida abundante que o Senhor prometeu? Será que eu realmente vou chegar no reino dos céus? O quarto passo que a Bíblia Sagrada nos ensina está lá em Êxodo capítulo 20, capítulo 32. Abra a sua Bíblia, por favor.
Êxodo capítulo 32. Êxodo 32. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Glória a Deus. Êxodo capítulo 32. O quarto passo que o nosso Deus nos ensina para chegarmos à terra que o Senhor prometeu. Guarda isso que eu vou te dizer. O Senhor abomina todo e qualquer tipo de idolatria. É bíblico. Abomina. Deus não aceita. Deus não divide a glória dele com ninguém, com nada, com absolutamente nada. E nesse quarto passo aqui, o inimigo descobriu uma brecha no ser humano. Desde o começo da humanidade, o ser humano sempre precisou de alguma coisa para dizer que isso estava ligando ele a Deus. O ser humano sempre precisou de uma ponte. Você pode ver que para você fazer uma pessoa acreditar em Deus hoje, é muito difícil quando você não materializa nada diante dela. Ela tem que ter alguma coisa, ou uma pessoa, ou um objeto. Ela tem que ter, se ela não tiver, ela fica doida. Doida. E você percebe que o inimigo implantou isso na igreja de Jesus. Cada lugar vai ter a sua ponte. Cada lugar vai ter algo que faz com que a pessoa pense, ou sinta, ou ache que aquilo está ligando ela a quem? A Deus. É só você começar a observar. Observe. Só que Jesus ensinou diferente. Lá no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 9, Jesus disse assim: você quer uma resposta de Deus? Faz uma oração. Fale com Deus. E não tenha nenhum tipo de dúvida onde? No seu coração. E aquilo que você está pedindo vai acontecer. Quem disse isso foi Jesus. Jesus não disse pegue isso ou pegue aquilo, ligue com aquilo outro. Não. Ele disse faça uma oração. Feche os seus olhos. Fale: Senhor, me ajuda, me ouça. Eu estou precisando,
eu creio que o Senhor está me ouvindo. Jesus disse que o Senhor iria me ouvir. Me responde. Jesus disse que se eu não duvidar no meu coração, então aquilo vai acontecer. Só que o inimigo, sabendo que nós precisamos de algum tipo de mística, o ser humano é assim. Vou te provar. Quer que eu te prove? Deixa marcado aonde está a Bíblia aí. Deixa marcado. Hoje é o 4º passo. Não fique com raiva de mim não. Estou ensinando para você a chegar no reino dos céus. Pergunta para a pessoa aí: você quer chegar na terra que o Senhor prometeu? Pergunta: você quer chegar? Então fica tranquilo aí. Pois é. Não. Pois é. Falou para a pessoa ficar tranquila aí? Meus irmãos, deixou marcado aí? Abre em João capítulo 5. Vou te mostrar uma coisa que você nunca observou. Quer dizer, estou sendo arrogante agora, prepotente. Talvez você já tenha observado. Mas foi uma revelação tremenda que o Senhor nos trouxe. João 5. Vou mostrar para você como que nós, seres humanos, somos apegados a um misticismo. Como que foi implantado dentro de nós uma necessidade de ter alguma coisa que nos liga a quem? A Deus. Abriram aí João 5? Posso ler? Qual é o título da mensagem? Qual é o título da mensagem? A cura de um paralítico. Espera aí. Ô Bispo Paulo, já li essa mensagem 300 vezes. É o paralítico do tanque de Betesda que foi curado e tal. Certo. Beleza. Presta atenção comigo. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Olha só, o que significa jazer? É estar morrendo. O significado do verbo, da palavra jazer, é estar morrendo, Então estava morrendo uma multidão de quê? Cegos, coxos, paralíticos, dentre outros ali, morrendo. É isso que está acontecendo com muitas pessoas. Presta atenção aqui na mensagem, nesse 4º passo. Eles estavam morrendo, esperando, versículo 4, esperando que se movesse o quê? Ao misticismo. No entendimento deles, Deus só operaria um milagre quando aquela água mexesse, porque um anjo certamente haveria tocado naquela água, e o primeiro que tocasse naquela água seria o quê? Eles precisavam de uma ponte. Eles não acreditavam que se dobrasse o joelho, que se fechasse os olhos e que se invocasse o nome do Senhor, aquele milagre aconteceria. Eles só acreditavam se tivesse a água se mexendo. Tinha que ter um ponto de contato, tinha que ter alguma coisa para ele tocar. E eu toquei e agora o Senhor me abençoou. E estavam todos ali o quê? Morrendo. O inimigo implantou isso na igreja. Aí fica todo mundo esperando ali naquela ponte,
naquela ligação que ela acha que está conduzindo ela a Deus, uma resposta. Enquanto isso ela está o quê? Morrendo. Vai lendo comigo. Vai lendo, você vai entender claramente. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Olha que interessante, está entre colchetes aí, né? Esse versículo. Alguém falou aqui que via o anjo? Ninguém viu o anjo. E se fosse um vento que balançou a água? Balançou! O anjo tocou. Às vezes não tinha anjo nenhum. Estou dizendo, às vezes, não estou julgando. Às vezes um vento balançou a água, um terremotozinho, tremeu a terra um pouquinho, balançou a água, a pessoa naquele misticismo dela, pulava, mas por causa da esperança que tinha dentro do coração, ai, estou curado. Às vezes não tinha anjo. Todas as vezes que Jesus operava um milagre, Jesus dizia assim, ó: fulano, a tua fé te salvou. Ou ciclano, tua fé te curou. Ele não falava assim? Ou então a Bíblia fala assim nos milagres. Depois eu quero que você leia Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai observar o que estou falando, os 4 evangelhos. Ou então Jesus falava, a mensagem fala assim, ó: Jesus, vendo-lhes a fé, ministrou a cura, ou a bênção. Ou Jesus via a fé, ou então sempre depois do milagre ele dizia, a tua fé te curou. Mas na história desse paralítico foi diferente. Lê comigo aí, foi diferente. Lê aí comigo. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo havia quanto tempo? Quanto tempo? 38 anos preso na idolatria. Qual era a idolatria dele? A água tinha que se mover e ele precisava tocar naquela água primeiro do que os outros para ser o quê? Curado. Ficou preso quantos anos? 38 anos. Jesus, leia aí para mim o versículo 6, por favor. Jesus o quê? Jesus viu, foi a fé dele? Jesus viu o quê? Olha a diferença. Nos outros a Bíblia fala, Jesus vendo-lhes a fé. Aqui está dizendo que Jesus viu o quê? Jesus vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. O que Jesus perguntou para ele? O que Jesus perguntou para ele? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes. Aí ele veio com a história todinha. A história todinha do misticismo dele, a história todinha do apego dele religioso, da ponte que ele achava que ia levar ele até Deus. Ah, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. O que Jesus perguntou para ele? Jesus perguntou para ele o que estava acontecendo? Jesus perguntou para ele qual que era o problema? O que Jesus perguntou para ele? Jesus foi objetivo. Você quer ser curado? Qual que era a resposta que ele tinha que dizer? Sim, Senhor, eu quero. Rapaz, a palavra de Deus é maravilhosa, é tremenda. Esse capítulo 5 do Evangelho de João ensina de uma forma extraordinária. Jesus perguntou, você quer ser curado? Ah, Senhor, mas a água lá, eu tenho que entrar na água, só que eu não tenho ninguém que me coloca na água. Que água? Quem ia operar na vida dele era quem? Era Deus. Quem vai operar na sua vida, na minha vida, na nossa casa é quem? É Deus. Quem ia levar o povo de Israel até a terra prometida era quem? Era Deus.
então não havia, não há e nunca haverá necessidade de alguém ou alguma coisa para me ligar a quem? A Deus. Eu e você temos livre acesso a Deus. A Bíblia fala que quando Jesus morreu no Calvário, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. O que é o véu do santuário? É aquilo que nos separava de Deus. Hoje, qualquer um de nós que dobrar os joelhos, que fizer uma oração com fé, Deus vai ouvir e vai responder. Não precisa de nada. Só que as pessoas não conseguem sair disso, não conseguem. Parece até uma ofensa quando você mostra na Bíblia que Deus, Ele abomina. A maioria das pessoas está errando aqui no quarto passo, porque ela sempre precisa de alguma coisa para ligar ela a Deus. Se não tiver alguma coisa para ela, não serve. Jesus perguntou: você quer ser curado? Aí ele: Senhor, não tem quem me coloca na água, Senhor, não tem isso, a água é agitada, não sei o que, não sei o que. Resposta de Jesus, versículo 8. O que Jesus disse? Então lhe disse Jesus. O que Jesus falou para ele? Você quer ser curado? Então levanta, toma o teu leito e anda. Não fica preso nesse misticismo aí não. Tem 38 anos que você está morrendo nisso. Creia em Deus, levanta, toma o teu leito e anda. Acredite no poder de Deus e não no poder de alguma coisa. Você não precisa de um ponto de contato. O que aconteceu? Versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se o quê? Tomando o leito, pôs-se o quê? Andar. Ele esperou quanto tempo para isso? E nós estamos esperando quanto tempo? Aqui é que nós estamos presos. Aqui é que eu e você estamos presos. Qual é a nossa necessidade mística? Qual é? Porque só muda o formato. Só muda o formato. Na igreja católica vai ser um formato, na igreja evangélica A vai ser outro formato, na igreja evangélica B vai ser outro formato, na igreja evangélica C vai ser outro formato. Só muda o formato, mas continua sendo um misticismo, um ponto de contato, uma ponte que a pessoa acha que vai ligar ela a Deus. Ou você vê alguma diferença? Qual a diferença? Mostra para mim qual a diferença. Qual a diferença do cordão com crucifixo? Não estou criticando, por favor. Eu só estou argumentando aqui e aprendendo com vocês. Qual a diferença do cordão com crucifixo do patuá, que a pessoa que faz parte do candomblé usa? Qual a diferença? Sabe o que é o patuá, não sabe? Aquele cordão com aquelas bolinhas? Qual a diferença? Nenhuma. Só muda o quê? O formato. Para aquele que usa o cordão com crucifixo, aquela é a ponte que liga ela a quem? A Deus. Para aquele que usa o patuá, aquela é a ponte que liga ela ao Deus que ela acredita. Qual a diferença? O povo de Israel cometeu um grande erro aqui. E o inimigo, sabendo disso, leva as pessoas a cometerem esse erro hoje. Só muda o formato, mas a intenção é a mesma. É a mesma. Volta lá no Êxodo 32. Então o quarto passo é: Deus abomina todo e qualquer tipo de quê? De idolatria. Todo e qualquer tipo de idolatria. Abomina. Ninguém precisa de uma ponte para chegar a Deus.
Porque o próprio Jesus já deixou claro que a ponte é Ele. O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse que eu espero que você entenda o que eu vou dizer agora de uma forma simples, porém clara para todo mundo entender. Simples e clara. Eu não estou comparando Jesus a um objeto ou a uma pessoa. Eu só estou falando num linguajar simples para todo mundo entender. Jesus tem que ser a ponte que nos liga a Deus. Jesus tem que ser o amuleto que nos liga a Deus. Eu não estou comparando ele com um amuleto. Estou querendo mostrar para você. Se você tem um amuleto, troque o seu amuleto por Jesus. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Ele tem que ser a ponte. Ele tem que ser o amuleto. Ele tem que ser a mística que liga você a Jesus, a Deus, melhor dizendo. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu e você não precisamos de um ser humano ou de um objeto. Nós precisamos de quem? De Jesus para chegar a Deus. É aí que muita gente está errando. É aí que muitas pessoas estão deixando de alcançar o nome no livro da vida eterna, porque estão trocando Jesus por alguém ou por alguma coisa. É aí que muitas pessoas estão deixando de ter uma vida abundante nessa terra, porque estão trocando Jesus por alguém ou por alguma coisa. Lembra que eu falei que só muda a figura? O católico, por exemplo, ele usa uma cartinha desse tamanho, com a imagem de São Judas Tadeu, dentro da sua carteira ou dentro da sua bolsa, porque ele acredita que aquilo dali vai ser uma ponte que vai ligar ele a Deus e vai fazer ele ter uma vida financeira abençoada, próspera. Não é assim que ele acredita? É assim ou não é? E o evangélico está usando o quê? Dentro da carteira, dentro da bolsa. O evangélico está usando outra coisa, mas só mudou o quê? O formato. É isso que Deus está ensinando para mim e para você aqui hoje. Nossa fé tem que ser única e exclusiva em Jesus. Em Jesus. Quando a nossa fé é única e exclusiva em Jesus, então a nossa oração passa a ter poder. A nossa oração passa a ter resposta. Então a nossa vida começa a andar no trilho de novo aqui, ó. Agora é o Espírito Santo que está me guiando de novo, porque agora eu estou 100% pautado em quem? Em Jesus. Continua comigo no capítulo 32 de Êxodo. Olha o que diz. O título da mensagem é o bezerro de ouro. Então até aqui o povo de Israel já tinha recebido quantas instruções? 3. Aí Moisés precisou se retirar. Presta atenção. Moisés precisou se retirar. Moisés foi orar. Moisés foi falar com quem? Com Deus. Só que hoje em dia você fica cansado, você fica chateado às vezes porque o culto atrasou um pouquinho, uma vez por semana ou duas vim na igreja. O retiro de Moisés foi 40 dias e 40 noites. No monte. Lê comigo. Aí o povo começou a ficar incomodado. Lê comigo, olha que interessante. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois,
presta atenção agora, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Para aí. O povo pega Arão, enquadra Arão e diz: vem cá, levanta, rapaz, toma uma atitude, faze-nos deuses. O povo estava naquela necessidade de ter alguma coisa para ligar eles a quem? A Deus. Tinha que ter alguma coisa, eles tinham que ver, eles tinham que pegar. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi o que eles disseram: quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Opa! No entendimento deles, quem é que tinha tirado eles do Egito? Moisés. No entendimento deles, quem é que fazia aquelas pragas cair no Egito? Moisés. No entendimento deles, quem é que abriu o mar vermelho? Moisés. No entendimento deles, quem é que fez sair água da rocha? Moisés. Então a fé deles estava em quem? Qual era o objeto de idolatria deles? Aí quando o objeto de idolatria deles, que era Moisés, subiu no monte e não voltou, eles falaram: precisamos de outro, porque já não sabemos o que foi desse Moisés, o que nos tirou do Egito. Então agora vamos fazer outros deuses que vão nos guiar por esta terra. É fácil de entender, está aí. Aí olha o que aconteceu. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, ou seja, uma ferramenta de trabalhar o ouro, e fez dele o quê? Um bezerro fundido. Então fez um bezerro de ouro ao Deus deles. Mas o que eles queriam era alguma coisa, um bezerro de ouro. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será a festa a quem? Ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram o quê? Holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então fizeram o boneco lá, o bezerro de ouro. Todo mundo começou o quê? A festejar. Agora nós estamos vendo nosso Deus. Agora tem a nossa ponte, tem o nosso amuleto. Agora nós vamos conseguir, agora vai dar certo. Levantaram-se para comer, para beber e para divertir-se. Versículo 7. Para finalizar no versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito fez o quê? Deus estava dizendo que a partir do momento que o povo buscou para si um amuleto, uma ponte que ligasse eles a Deus, o povo estava o quê? Se corrompendo. O teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa fez o quê? Depressa fez o quê? Se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Então eu estou aqui no quarto passo. Deus disse: abominar toda e qualquer tipo de idolatria, toda e qualquer. Quando eu não abomino
Então aqui eu começo a me desviar do caminho que o Espírito Santo estava me levando. E o adversário, ele entrou aqui, ó. E de uma forma sorrateira, hoje, o que nós vemos é a maior parte da igreja desviada. Saíram do caminho. O caminho que conduz à terra prometida, ao reino dos céus. O nome escrito no livro da vida eterna e uma vida abundante nessa terra, aqui nesse mundo. Se desviaram. Aqui, ó. Foi Deus quem disse, lê aí. O povo se corrompeu e se desviou do caminho que eu tinha ordenado. Se perdeu aqui, ó. Se perdeu. Para finalizar, ele disse assim: fez para si um bezerro de ouro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura. O que é uma pessoa de dura cerviz? O que é uma pessoa obstinada? É aquela pessoa que ela tem uma opinião, e por mais que você mostre na palavra de Deus que aquele conceito, aquele preconceito está errado, ela não se curva, ela é dura, ela não aceita, ela é de dura serviço. Você está dizendo que você se desviou aqui, meu filho, ó, a palavra do Senhor está dizendo que você se perdeu aqui, mas ela não se curva, ela não aceita. Deus disse para Moisés: eu tenho visto que esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo difícil de se curvar, não dá o braço a torcer de jeito nenhum, formou uma opinião e pronto, e acabou. É um povo de dura cerviz. Versículo 10. Aí o Senhor disse assim a Moisés: agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha Deus falando com Moisés: é o seguinte, para resolver esse problema logo, deixa que se acenda contra eles o meu furor. Eu vou consumir eles tudo. Eu começo uma grande nação de você. Assim como um dia eu comecei em um homem chamado Abraão, eu começo de novo em você. Aí nós vamos ler mais abaixo, você vai ler em casa, melhor dizendo, que Moisés rogou pelo povo, pediu ao Senhor que tivesse misericórdia, e o Senhor deu uma oportunidade para o povo. Deus falou com Moisés: então tá bom, vai lá e fala com o povo o seguinte: se eles estiverem dispostos a largar todo e qualquer tipo de idolatria a partir de agora, e se arrepender e se converter de verdade, e se curvar somente diante de mim, o Senhor, e seguir os meus ensinamentos, então eu vou ter misericórdia dele. Mas se não, então eles serão consumidos. Moisés chega e fala com o povo: quem é pelo Senhor, quem está disposto a abrir mão de todo misticismo, quem está disposto a abrir mão de toda idolatria, de todo ponto de contato, passe para o lado do Senhor, passe para o lado de cá. Quem não estiver disposto, fique do outro lado. E a Bíblia fala que ali houve uma grande divisão em Israel. Um povo passou para o lado de Moisés, e o outro ficou do lado do misticismo, da idolatria. O que Deus manda fazer? Mata todos eles. Você vai ler na sua Bíblia em casa. Pega Moisés, fala com Josué, fala com os soldados, eles tiram a espada e matam todos os idólatras. Aí você vai perguntar assim: mas bispo Paulo, por quê? Para que não houvesse mais contaminação naquela caminhada. Se Deus deixasse eles juntos, já ouviu aquele ditado? Uma laranja podre estraga a caixa inteira, o saco de laranja inteiro. Então, aí já tem aquele outro ditado: para cortar o mal pela raiz,
Deus já falou: mata os idólatras tudo. Acaba tudo. Acabou. Agora todo mundo entendeu. Deus falando: agora todo mundo entendeu que eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto e louvor. Você e eu não precisamos de nenhuma mística. Você e eu não precisamos de nenhuma ponte. Você e eu não precisamos de nenhum amuleto. Nós temos o nome que está acima de todos os nomes. Ao nome de Jesus foi dado o poder, a autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra e aonde existe mundo, aonde existe alguém, aonde existe vida, o nome de Jesus tem todo o poder e autoridade. Você quer chegar no reino dos céus? Você quer chegar a uma vida abundante nessa terra? Então, nesse quarto passo, abra mão de todo o misticismo, de tudo enquanto é amuleto, de tudo enquanto é mística, de tudo enquanto é ponte. Se livra disso e fica só com o nome de Jesus, e você vai chegar lá. Amém? Agora, se você quiser ficar do outro lado, amém também. Só que você está consciente que você se desviou do caminho e você não vai chegar onde você deseja. Deus está nos abençoando com esta palavra. Espero que você não se volte contra mim, ainda que você seja uma pessoa de dura serviço. Ah, não concordo, não é bem assim. Me prove na Bíblia que você está certo. Eu mudo toda a minha pregação aqui. É só você me provar na Bíblia que nós dependemos de qualquer tipo de amuleto ou de misticismo ou de ponte para nos ligar a Deus. Se você me provar, eu mudo tudo. Se você não consegue me provar, não me julgue, não me recrimine, não me apedreje, porque o que eu estou pregando para você está na palavra de Deus, e eu creio que é isso que vai nos conduzir a uma vida eterna e uma vida abundante. Amém? Quem entendeu a mensagem, fica de pé no seu lugar, por favor. O que faz a diferença aos olhos de Deus é o nosso coração. Deus, quando olha para dentro de você, Ele vê o quê? Deus, quando olha para dentro de mim, Ele vê o quê? Qual é a nossa preocupação? Qual é o nosso pensamento? Por que servimos a Deus? Por que estamos na casa de Deus? Por que oramos? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Inclusive o que nós vamos aprender hoje tem muito a ver com isso. Hoje é o quarto passo. Nós estamos aqui numa caminhada rumo à terra prometida. Essa terra prometida é entre aspas, fazendo alusão àquilo que a Bíblia chama de terra prometida, um lugar abençoado, um lugar especial. O Senhor Jesus prometeu que iria para junto do Pai preparar-nos lugar, lá junto do Pai. E quando tudo estivesse pronto, Ele viria para buscar a sua igreja. E aonde Ele está, a sua igreja também possa estar. Então Ele falou de uma terra celestial. E nós, pelo menos eu penso assim, eu acredito que nós estamos tentando caminhar nessa direção. Eu pelo menos acho isso, acredito nisso. Estamos tentando caminhar nessa direção do reino dos céus. Porém, o mesmo Jesus disse que aqui nessa terra Ele veio trazer vida, e esta vida em abundância. Então estamos falando aqui nesse mundo, uma terra que mana leite e mel. Estamos falando de abundância em todos os sentidos, não apenas numa questão econômica, financeira. O ser humano, ele é muito apegado ao dinheiro.
O dinheiro, ele desde o começo da humanidade, ele se tornou a maior prioridade do ser humano. E o inimigo sabe disso. Como que Satanás tentou Jesus lá no deserto? Quem já leu a tentação de Jesus? Já leu? Está lá em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Presta atenção. Primeira tentação, se eu não estiver enganado, foi: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.